volta com a discussão, hoje falando sobre a Previdência. Olha só, a gente tem aqui, eu vou até perguntar para o doutor Eduardo, duas dúvidas que vieram de telespectadores. O funcionário público Fernando Rodrigues, por exemplo, ele conta que a mulher dele tem 66 anos de idade e 14 anos e 1 mês de contribuição. E ele queria saber até que ponto essa reforma, caso passe, vai mexer nos planos dela de se aposentar por idade. Como é o nome do espectador? Fernando Rodrigues. Pois, Fernando, como a sua mulher já está com 66 anos, então ela vai poder participar do sistema de transição, né, entre o modo atual de aposentadoria e o modo que a reforma previdenciária pretende implantar. Então vai ter um momento aí de transição. Sim, vai ter um momento de pelo menos 15 anos que vai poder ser feita essa transição. No caso da sua mulher, ela já alcançou a idade necessária para se aposentar na atual forma de aposentadoria. Contanto, ela ainda não atingiu o tempo necessário de contribuição. Ela tem 14 anos, perfeito? 14 anos e 1 mês. 14 anos. E é necessário 15 anos de contribuição, 180 meses de contribuição, para requerer a aposentadoria por tempo de contribuição. Como ficaria no caso dela? A proposta de transição, ela é da seguinte forma: está faltando aí 1 ano para ela se aposentar, nas regras atuais, se aumenta 50% do tempo restante, ou seja, a sua esposa precisaria contribuir por mais 1 ano e meio para poder ter direito à aposentadoria. A gente tem também uma outra dúvida, que é da Maria Dilene dos Santos Silva. A doméstica tem 60 anos de idade e 12 anos de contribuição. Ela queria saber como é que vai ficar a situação dela com essa reforma. Pronto, Maria, a sua situação é muito parecida com a do caso anterior, um pouco mais prejudicial. Por quê? Você também já alcançou a idade de se aposentar, mas não alcançou o tempo de contribuição necessário de 15 anos. Você tem 12 anos de contribuição, logo ainda faltam 3 anos para atingir o tempo necessário nas regras atuais. Logo, será acrescentado 50% do tempo que está faltando, ou seja, mais 1 ano e meio, e você vai poder se aposentar daqui a 4 anos e meio. Existe agora eu vou perguntar para o professor Jerônimo, que uma das principais alegações para essa reforma são as contas, né, do setor previdenciário. E o presidente Michel Temer chegou a dizer que se essa reforma não passar, o pagamento aos futuros aposentados está comprometido. É dessa forma mesmo? É porque depende de qual objetivo a quem você atende, né? Se o presidente Michel Temer chegou a dizer uma coisa dessa, né? Levou que o terrorismo ao povo, aos trabalhadores brasileiros, aos aposentados, né? Tem que se questionar o porquê disso, né? Então, por exemplo, com a reforma dessa que ele está pretendendo, tem que ser bastante negociada e conversada, né? Então, qual é a pretensão dele, né? O que eu quero te dizer, Rafael, é que o quê? Por exemplo, o governo paga 58% do seu orçamento só com o serviço da dívida pública. Então, está 65 bilhões a mais do que gasta com a Previdência, né? Então, você veja aí um. E o que é que se faz fazer em relação com a dívida pública, né? Então, que se você precisa de dinheiro, precisa do superávit primário, precisa economizar para sobrar dinheiro para pagar o serviço da dívida. Isso é quem vai pagar? São os aposentados, né? São os trabalhadores, né? Quem é que leva aqui o país à frente? São realmente os trabalhadores, é quem realiza, é quem constrói, é quem faz, né? Então, eu, sinceramente, fico assim um pouco decepcionado com a postura dessa do presidente, dizer que tem que ser o assim ou assado. Não pode ser desta forma, né? Simples, né? Não é desse jeito, não é desse jeito. Tem que ver o quê? A situação de vulnerabilidade das pessoas, a questão do trabalhador, o cara passou, né? 20, 30, 40 anos trabalhando, no momento de se aposentar, usufruir de tudo que ele fez, né? Aí acontece uma situação difícil dessa. Não pode ser desta forma de forma nenhuma, né? Ganhão, a gente tinha conversado sobre um tópico durante o intervalo, eu quero expor isso para as pessoas. Falando de previdência privada, eu posso dizer que é mais seguro eu fazer previdência privada no banco público ou no banco privado, ou isso não faz diferença? Não, não faz diferença, mas o gestor vai fazer a diferença. O seu fundo vai render mais ou menos de acordo com a gestão. E o que nós temos visto é que os bancos públicos não têm feito uma boa gestão.
Tem chegado ao meu escritório pessoas que trazem previdências que estão feitas em bancos públicos ou em grandes bancos, e você vai ver que eles estão aplicando o dinheiro num fundo que não tem a rentabilidade necessária para atingir o objetivo que ele quer lá na frente. Como se estivesse perdendo dinheiro, então. Ou pelo menos ganhando menos do que deveria. Então, antes de você contratar uma previdência, você precisa analisar o perfil do banco do que você está trabalhando, da seguradora que você está trabalhando, dos fundos que são geridos por ela, qual a rentabilidade histórica. O futuro ninguém consegue prever, mas a rentabilidade histórica, há quanto tempo, a consistência desses resultados, isso precisa ser avaliado antes de você contratar uma previdência privada. Mas você imagina uma pessoa que não faz a menor ideia do que seja isso, mas sabe que precisa investir numa previdência privada. Ela não vai ter condições de analisar, porque se ela for no banco, o gerente do banco, o gerente da conta, ele está interessado no banco, não no cliente, na maioria dos casos. Então ele vai querer sempre dizer que o banco dele é o melhor e fica difícil até de você entender, fazer uma comparação mais grosseira, falando assim, de dizer esse é melhor ou esse é melhor. E aí pode entrar um especialista para ajudar. Não, exatamente. A nossa função é exatamente essa, mostrar, porque no meu caso, a nossa remuneração é a satisfação do cliente. É ele que eu vou atender. Eu tenho por trás todo o sistema financeiro, mas eu não tenho banco X ou Y. Então, dentro do perfil do cliente, do tempo, do risco que ele quer correr, o tempo, o risco e o quanto ele pode guardar é muito importante para você montar um mapa financeiro para essa pessoa, tá? Mas tem um valor mínimo? Não tem um valor mínimo. Algumas contribuições você consegue fazer R$100 por mês, tá? Outro você faz R$500. Vai começar com 100. Quanto mais cedo começar, mais barato fica isso para você. Se eu tenho só mais 10 anos de contribuição e eu quero me aposentar ter uma renda extra aí de mais R$2, R$3 mil, eu vou ter que contribuir mais. Mas, no entanto, se eu tenho um período mais longo, as pessoas com 18, 19 anos que já estão trabalhando e que têm alguma renda e começam a fazer isso aí, vão ter muito mais folga para trabalhar essa previdência. Uma outra coisa é que você pode reavaliar a previdência e mudar de um gestor para outro antes de que você venha a sair da área do período de diferimento, do período que você está investindo. Então, o que acontece? Chama a portabilidade. Quando a pessoa chega que me mostra, eu tenho tal fundo, estou fazendo essa aplicação tal, eu vou comparar com outros produtos que têm o mesmo perfil, ou até modificar o perfil dele, que ele pode ter comprado algo fora do perfil dele, vou mostrar outras possibilidades e explicar o porquê da recomendação, que eu estou recomendando a mudança, ou até a permanência, explicando que está bem ali, e aí ele vai ter subsídios para tomar a decisão, porque ele pode simplesmente mudar de um banco para outro, de um gestor para outro, sem que com isso interrompa a operação dele, nem que ele tenha ônus, pague imposto sobre isso. Porque se você estiver fazendo a aplicação num CDB, num fundo de investimento normal, se você sacar, você vai pagar o imposto de renda. Isso. Se eu faço a portabilidade de um fundo de previdência, eu não vou pagar imposto de renda, eu só pago imposto de renda a partir do momento que eu comece a resgatar deste fundo. Tá? Então, não tem o come-cota que ocorre nos fundos normais, né? Então, tudo isso aí você tem que levar em consideração. Daqui a pouco eu queria que o senhor explicasse, porque tem PGBL, VGBL, para o pessoal poder entender melhor. Mas eu queria perguntar para o doutor Eduardo a questão do fator previdenciário, que muita gente não está entendendo o que é isso. Isso está sendo colocado a partir de agora? Ou como é que se faz esse cálculo? Isso já existia? Como é que é? Bem, o fator previdenciário ele já existe há algum tempo, há mais de 15 anos. Funciona como um meio de frear o ímpeto do trabalhador de se aposentar o mais rápido possível. Como assim? Ele vai se aposentar sem ter direito? Não, não é isso. Ele alcança o direito de se aposentar, só que ele alcança esse direito muito jovem. Então, ele já teria o direito de se aposentar, só que a Previdência vai pagar a aposentadoria dele por muitos anos, porque ele ainda é jovem. Então, para que existe o fator previdenciário? Para impedir, ou pelo menos para inibir, que o trabalhador requeira a aposentadoria ainda muito jovem. Como assim? Se ele já tem o tempo de contribuição necessário, mas ele tem 50 anos. Ele ainda tem uma força Ele de ainda trabalho tem uma força de intensa, trabalho, né? E a expectativa de vida do Brasil hoje é de 75 anos. Com então são tendência a 25 aumentar também. Exatamente. Então são 75 anos que a Previdência vai pagar a aposentadoria para ele. Então foi um mecanismo
que o legislador providenciou para inibir o ímpeto do trabalhador de se aposentar cedo. Isso aí leva em consideração a idade, a expectativa de vida, o tempo de contribuição, né, entre outros fatores. Isso só para a Previdência Social, esse fator previdenciário? Como é que Sim. a pessoa se aposenta pela Previdência Privada? Quando você faz a Previdência Privada, você diz a partir de qual idade você quer começar a receber o que você depositou. Nós colocamos em torno dos 65 anos mesmo, tá? Algumas pessoas preferem fazer com 55, né? Só que para isso elas vão contribuir num período menor, mas também vai um valor maior, para que ele tenha isso aí. Tá? Então, ela pode ter por renda certa, vitalícia, ou ele pode sacar todo de imediato aquele recurso no final do período de diferimento. Ok, a gente vai ter que dar mais um intervalozinho agora. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre as dúvidas sobre essa questão da Previdência Social e da Previdência Privada também. Fique com a gente, aqui tem discussão.